Hoje nós iremos dar sequência à nossa escola bíblica dominical. E o tema da nossa manhã é o cristão e a mídia, da telenovela A Pós-Verdade nas redes sociais. É esse o título que eu escolhi para destacar a igreja nesta manhã. Qual deve ser a perspectiva dos irmãos em relação a todo o conteúdo midiático que nos assalta em 2021. Nós teremos a oportunidade aqui nesta manhã, em linhas gerais, como numa visão de sobrevoo, tentar entender o espírito do tempo em matéria de comunicação e assim nos armar dos conceitos bíblicos necessários para que a gente tenha uma posição biblicamente engajada quando formos ler, ouvir, tomar parte ou disseminar qualquer notícia que nos venha à mão. Irmãos, logo nessa primeira tela que os irmãos aqui no templo e em casa já observam, nós vemos alguns personagens centrais para a nossa abordagem. O primeiro deles, à esquerda dos irmãos, é o dramaturgo Dias Gomes, que nós teremos a oportunidade de posicionar frente a esse debate. A figura centralizada que aparece aí na nossa primeira tela é o filósofo italiano, marxista, Antonio Gramsci. E o terceiro personagem, ao canto, é o filósofo francês Jean-François Lyotard, um dos mais importantes filósofos do século XX, sobretudo em seu conceito acerca de pós-modernidade. E como se tratará de uma aula panorâmica acerca do tema comunicação e os cristãos, eu já deixo de saída, de largada, 3 documentários que podem ser facilmente acessados, que são fundamentais para uma leitura correta acerca do contemporâneo. O primeiro deles se encontra na Netflix, é o Dilema das Redes Sociais. O segundo deles é um documentário do Brasil Paralelo, chamado Brasil entre Armas e Livros, disponível no YouTube. E o terceiro é o documentário, também na Netflix, chamado Privacidade Hackeada. O roteiro da nossa aula é bem simples, nós dividiremos em 4 partes o que falaremos aqui. Na primeira parte, nós trataremos acerca dos elementos conceituais, descortinando as estratégias de Satanás, em 3 tópicos bem sucintos: compreensão bíblica da mídia, conforme Efésios 2:1-2, a compreensão bíblica do dever cristão frente à mídia e a pós-modernidade, a gênese do conceito de pós-verdade e fake news. Na parte 2, nós estudaremos elementos de aplicação desses conteúdos conceituais da parte 1, entendendo como se dá a engenharia social no nosso contexto e a revolução cultural. E, para tanto, nós abordaremos a título já de exemplificação da parte conceitual, exemplos de telenovelas engajadas, como estratégia de destruição dos valores cristãos. E na segunda parte, da parte 2, falaremos de redes sociais en passant, muito brevemente. E no fim, falaremos acerca de como o cristão deve se situar em tempos de mídia, especificamente os modos de usar, e mais especificamente ainda, como ele deve ser, nesse sistema, uma força redentora, redimindo as informações. E o nosso objetivo nessa aula é dotar minimamente o membro aqui da nossa igreja IPC de conhecimentos bíblicos sociológicos para discernir e julgar o espírito do tempo em matéria de mídia e redes sociais. Vamos para a parte 1, meus irmãos, elementos conceituais, descortinando as estratégias de Satanás. Bem, vamos voltar ao texto de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Atentem para o trecho do verso 2 que eu leio novamente. Segundo, grifem agora, o curso deste mundo. Segundo, grifo, o príncipe da potestade
do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? De forma sumária, esse príncipe referido por Paulo aos Efésios é aquele que submete todos os incrédulos ao seu domínio, a saber, Satanás. Ou seja, trata-se o príncipe da potestade do ar, do Deus, com D minúsculo, do Deus que cega o entendimento desses incrédulos, a eles submetidos, justamente para que a luz do Evangelho não os alcance. E aqui eu combino dois textos, Efésios 2, 2, com 2 Coríntios 4, 4. Portanto, meus irmãos, principados e potestades, notando o principal que era para ser notado desse texto, são termos utilizados na Bíblia para se referir tanto a reis e governantes que estão em posição de autoridade, como a anjos e demônios, a depender do contexto em que essa expressão aparece. A expressão potestade do ar, no mundo antigo, e agora grave isso, representava o ar atmosférico, que fazia a intermediação, ou seja, servia de meio entre a terra e o céu onde habitavam os deuses dos gregos, o éter. Em outras palavras, Paulo expressa com potestades do ar os poderes de influência que Satanás opera no sistema do mundo, buscando colocar-se como meio de trevas, literalmente cegando para que os incrédulos não vejam o céu. E o faz através do seu principal instrumento, a saber, a mentira. Isso posto, meus irmãos, nós precisamos entender até aqui o seguinte, que um dos principais componentes desse conjunto de potestades do ar é o sistema midiático, falando em linguagem do século XXI. E que a mídia, entendendo mídia aqui como meios de comunicação que chegam até nós, expressam, em regra, não exatamente os fatos, mas fatos carregados de interesses e pressuposições. E, em terceiro lugar, este interesse, se ou quando mundano, secular, ele é satânico, em regra. Em suma, por trás dos fatos noticiados, sempre haverá uma estrutura teórica que se adota para entender a realidade. E se essa estrutura não for bíblica, e em regra ela quase não é, você precisará redimir essa comunicação. Isto é, você terá que passar toda a informação que chega até você pelas lentes de Cristo. E todo esse cenário, toda essa construção que eu fiz até aqui, de uma mídia engajadamente dentro de um pressuposto não necessariamente bíblico, implica a nós um dever, a saber, remir essa informação passando-a pelas lentes de Cristo, ou seja, agindo de forma redentora na informação. Mas esse dever pode ser ainda melhor discriminado se a gente entender o que é a sabedoria de Deus presente em nosso coração através do Espírito Santo e entender na grandeza dessa expressão o que isso implica na nossa realidade prática. E para isso eu chamo os irmãos a leitura de alguns textos fundamentais para essa compreensão de dever cristão. O primeiro deles se encontra em Salmo 111, a partir do verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Provérbios 15:33. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Passagem de Paulo à igreja de Colossos, Colossenses 2, verso 3.
Amados irmãos, qual é o erro frequente na leitura e interpretação desses textos? A maioria das pessoas, ao ler esse princípio de sabedoria, como presente em suas vidas, vindo da parte de Deus, sabedoria que é o próprio Cristo Jesus, tem a tendência de lê-lo como se dissessem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria exclusivamente espiritual. Mas o fato é que, de alguma maneira, que a gente precisa descobrir com um espírito de discernimento em relação ao mundo, é que todo o conhecimento depende da verdade bíblica. E eu quero repetir esse argumento, porque ele é a chave de compreensão de tudo que virá à frente. A verdade bíblica não é o pressuposto apenas de conhecimento e sabedoria no campo espiritual, mas é um conhecimento do qual dependem todos os demais conhecimentos e aos quais funcionalizam. Ou seja, a verdade bíblica é uma verdade absoluta sobre qualquer área do conhecimento. Portanto, qualquer conhecimento, seja ele secular ou sagrado, deve estar em função da verdade bíblica, principalmente porque a dicotomia, e guardem isso na mente, a dicotomia secular e sagrado não existe se a gente considera Deus soberano. E aqui eu lembro uma frase reiteradamente citada ao longo da história da igreja, que atribuem muitos a João Calvino, que citou a partir da boca de Santo Agostinho, quando diz que toda verdade é verdade de Deus. Sigamos, meus irmãos. Logo, com esse conhecimento, nós podemos dizer que nosso dever, como cristãos, na relação com o jornalismo, na relação com a mídia de modo geral, ou com qualquer outra forma de conhecimento, é de resgate. É de resgate à verdade bíblica, pois nós somos chamados para resgatar não apenas pessoas, mas ciências e culturas inteiras. E esse conhecimento vai ao encontro do que diz Paulo em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, abaixo dessa sequência, eu deixo 3 indicações muito especiais aos irmãos para aprofundar no conhecimento sobre tudo o que eu disse até aqui. A primeira é a exposição da professora Nancy Pearcey, uma doutora norte-americana, sábia em conhecimentos de cosmovisão, que tem um ciclo de palestras todos disponíveis no YouTube, traduzidos e interpretados ao português pelos nossos pastores, reverendo Heber Campos, reverendo Mauro Meister, em ocasião que ela veio palestrar no Brasil, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e ao lado eu já deixo como referência aos irmãos 2 obras dessa professora. A obra A Busca da Verdade e a segunda obra mais pragmática, mais de cunho pastoral, acerca de como o cristão deve viver na cultura de hoje, escrita em coautoria com Charles Olson. Meus irmãos, dando sequência, para transformar a nossa mente como quer Paulo, nós devemos entrar numa relação com o meio, mas sabendo algumas coisas. E para entrar nessa relação bíblica com o nosso meio social, sobretudo na nossa relação com a mídia, nós devemos entrar com alguns conteúdos bastante sedimentados na nossa mente. E esses conhecimentos eu passo a tratar agora. A primeira coisa que a gente deve se situar para poder ter uma perspectiva bíblica da realidade, em sede de redes sociais e mídias sobremaneira, é de que a nossa fé cristã não são verdades apenas da fé cristã, mas de toda a realidade. Nós não temos uma verdade dentre outras, mas temos a verdade.
Eu faço questão de repetir esse enunciado. Nós não temos apenas a verdade da fé cristã, mas de toda a realidade. Não temos uma verdade dentre outras, mas temos a única verdade. E aqui eu cito aqueles que incorrem erro quando não consideram esse postulado, que são os crentes que eventualmente acreditam em horóscopo, crentes que cultivam superstições, crente que pede oração na igreja, na mesquita, no centro espírita, na Liga das Senhoras Católicas, crente que acha que o cristianismo é apenas uma verdade parcial entre outras verdades parciais. Isso é um erro. A segunda chave de compreensão que nós devemos ter é que a nossa fé cristã não está segmentada à esfera do particular de cada crente, mas espraiada por toda a criação e ciência na forma de revelação geral de Deus. Veja, irmãos cometem erros quando não levam esse postulado na seriedade que ele exige. E aqui eu cito alguns exemplos. É o jurista que acha que as leis seculares não dependem ou não devem estar em função da lei de Deus. É aquele médico crente que coloca a medicina, inclusive, acima do próprio milagre de Deus. É daquele psicólogo que acha que a sua prática clínica não deve ter pressuposto bíblico. Ou seja, é aquele cristão que acha que a sua fé está segmentada das ciências, da realidade, quando isso não existe. A nossa fé cristã não está segmentada à esfera particular, mas ela está espraiada na forma de graça comum e revelação geral de Deus, na ciência e em toda a realidade. A outra chave de compreensão que eu quero deixar é que a nossa fé cristã não são valores morais que regem a conduta do crente somente, mas leis gerais da natureza humana. Veja, o crente que acha que a lei da gravidade ela é mais real que qualquer lei bíblica, ele está incorrendo em erro. A questão fática é que quando você sobe num prédio e pede para alguém se arremessar de lá, essa pessoa em sã juízo não faz isso de maneira nenhuma, porque ela tem a convicção absoluta que a lei da gravidade existe. Mas essas mesmas pessoas, quando confrontadas com a verdade do Evangelho, não têm essa mesma percepção, quando deveriam ter, pelo contrário, exatamente a mesma percepção. A nossa condição frente ao pecado, de entrada, é tal qual o salto num precipício, desconsiderando a lei da gravidade. Portanto, as leis que regem a moralidade do cristão não servem apenas àqueles que professam a fé cristã, mas elas são leis gerais da natureza humana. Ou seja, não é possível que alguém seja feliz moralmente, e aqui eu não estou falando de auto-engano, sem que ele esteja debaixo do sistema moral presente na Bíblia Sagrada. Uma outra chave de compreensão, para que a gente possa ter uma versão bíblica da realidade, é de que nossa fé cristã ela não pertence à esfera particular de devoção, mas pública. Pública. Exemplo, daqueles que incorrem em erro ao não considerar esse postulado. É o crente que acha que deve prestar culto somente aos domingos, especificamente no horário do culto, que tem vergonha, por exemplo, de orar em público, que tem vergonha de externar a sua fé socialmente. A nossa fé cristã não pertence exclusivamente à esfera do particular, da devoção pessoal, mas é uma fé que deve ser expressada publicamente. Daí a necessidade da participação no culto público, para externar a nossa fé, dizer a todo mundo que somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Portanto, eu deixo esses postulados, melhor dizendo, esses pressupostos, para que a gente possa ter uma perspectiva adequada do que virá a seguir. E eu continuo. Contrariamente a tudo que eu disse, o sistema midiático social, ele prega justamente o contrário.
Ele prega que as verdades da religião são verdades apenas dos seus adeptos. Ele prega que a religião está segmentada ao foro íntimo de cada pessoa. Portanto, tira-se crucifixo dos fóruns e faz todo um contexto de secularização do Estado, como se o secular não fosse uma outra forma alternativa de Deus. E o que o sistema prega ainda é que os valores de cada crente não podem ser generalizados, pois existem diferentes verdades de fé. O sistema também prega que a nossa fé deve ser vivida na esfera dos nossos valores pessoais e não na esfera pública. Em contrapartida, e grave isso no seu coração nesta manhã, meu irmão, nossa missão é retirar o cristianismo do cativeiro do privado e levar suas verdades à esfera pública, a toda forma de saber e prática, desde a forma como funcionalizamos a Cristo, os saberes da nossa profissão, de como escolhemos a escola dos nossos filhos, a nossa dieta, nossas escolhas políticas, em suma, tudo deve ser convertido a Cristo. A salvação, e agora fique chocado caso você não saiba disso, não é algo exclusivamente individual, mas criacional, e nós somos os agentes dessa ação de Deus no mundo. Essas palavras não são minhas, não teria capacidade de criá-las para expor nesta manhã. Eu retirei desta obra que está do lado aqui, Verdade Absoluta, da professora Nancy Pierce. Caso o irmão queira saber mais, adquira essa obra. É simplesmente essencial para termos as lentes de Cristo apuradas, aprumadas, em pronto emprego na nossa relação com o mundo. Sigamos, meus irmãos. Contexto de síntese de tudo que dizemos até aqui e o que é preciso entender de tudo que eu falei até agora. Que a mídia, as artes, a ciência e a filosofia devem ser filtradas, depuradas pela verdade absoluta da Bíblia. Uma notícia, e grave isso, não é jamais a expressão de um fato neutro. Cabe a você dar o senso de propósito bíblico para ela. Fazendo a leitura de 2 Coríntios 10:5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que é preciso entender até aqui também é que a verdade absoluta da Bíblia, em nosso tempo, de forma grave, diabólica, ou seja, na etimologia da palavra diabo, ou seja, diabolos, aquele que divide o símbolo, que quebra o símbolo, que fratura a ordem simbólica, em suma, diabolos, diabólico, no sentido que separa algo do seu propósito original. A verdade no nosso tempo foi diabolizada, foi aprisionada na esfera dos valores e do culto pessoal, das sensações afetivas, estéticas, tornando o dever de ser uma força redentora a todos nós, em todas as esferas da nossa vida, tanto privada como pública. Mas, de tudo o que eu falei até aqui, fica a questão. Por que a verdade absoluta do cristianismo, ela tornou-se uma verdade subjetiva, relegada à esfera do culto pessoal? E, parcialmente, porque, em última instância, a verdade absoluta do Evangelho tornou-se, em nossos tempos, uma questão de valores. E agora eu saio da aplicação bíblica da nossa percepção ante a realidade e faço uma visão de sobrevoo sobre o contexto histórico-sociológico que nos legou a essa condição. E, a partir já do próximo slide, vemos um livro que desagou essa forma de interpretação da realidade, através daquele filósofo, lá do primeiro slide, Jean-François Lyotard, que nos anos 70 escreve uma obra chamada A Condição Pós-Moderna. E eu cito aqui uma síntese dessa obra. Lyotard define a pós-modernidade, isto é, o tempo que vivemos, como o rompimento com qualquer estrutura, ou seja, o fim das grandes narrativas. E o que quero dizer com grandes narrativas, meus irmãos? Os discursos especialmente religiosos que explicam todas as coisas, no caso, a nossa fé cristã. Doravante não há mais verdade, mas verdades individuais. Segundo esse filósofo, com o advento da centralidade do eu e das subjetividades, ocorre uma perda da fé no discurso divino,
O homem assim se reconhece autor da sua própria história e cada qual entregue a si mesmo. Desta decomposição dos grandes relatos, segue-se a dissolução da hierarquia social e a passagem da sociedade civil organizada às tribos urbanas e aos coletivos culturais. E eu cito, para encerrar a compreensão muito ligeira sobre essa obra, um trecho do prefácio. O pós-moderno, enquanto condição da cultura nesta era, caracteriza-se exatamente pela incredulidade perante a religião, com suas pretensões atemporais e universalizantes. O cenário pós-moderno é essencialmente, gravem isso, alguém dizendo isso nos anos 70, é essencialmente cibernético, informático e informacional. O cenário pós-moderno, com sua vocação informática e informacional, investe sobre essa concepção do saber científico e religioso. Descobriu-se que a fonte de todas as fontes chama-se informação e que a ciência, assim como qualquer outra, é responsável por distribuir informações. Longe, portanto, de continuar tratando a ciência como fundada na razão ou em Deus, o cenário pós-moderno começa a vê-la como um conjunto de mensagens possível de ser traduzida em quantidade de informação. Assim, só será conhecimento certo tipo de informação traduzível na língua de quem opera essas máquinas, de quem utiliza elas. Em outras palavras, e de forma muito direta, o que Lyotard está dizendo é que, considerando a verdade restrita aos indivíduos, aqueles que possuírem os meios de comunicar mais e gerar mais informação serão aqueles que ditarão a verdade. Ou, como diz em forma jocosa e pilhérica Nelson Rodrigues, se é o poder ditatorial dos idiotas que são maioria. Ou seja, aqueles que têm a maior capacidade de produzir e gerar informação e de controlar o conteúdo são aqueles que têm a maior capacidade de produzir verdades, a despeito da verdade fática. Isso é que é o Lyotard falando em 1970. E o que isso não é? O que isso é, senão exatamente o tempo que nós vivemos, onde a mídia e as redes sociais produzem a verdade, a revelia dos fatos e ao sabor dos seus interesses. E para levar Salomão a sério, dizendo lá em Eclesiastes que não há nada novo debaixo do sol, eu lembro que algumas passagens em que a informação dada de forma generalizada e distorcida, diga-se, ela foi essencialmente utilizada, como no caso lá de Isaías 36, quando o representante de Senaqueribe vai assediar o povo, falando no idioma do povo, em cima de um aqueduto, para que eles fiquem aterrorizados, para que o terror seja produzido e o pânico seja instalado. Aquele general de Senaqueribe faz questão, não de falar em aramaico, na língua das autoridades cultas da época, mas faz questão de falar na língua do povo, em cima do aqueduto, para que eles ouvissem e ficassem aterrorizados, e ato contínuo influenciasse na decisão da elite israelita naquele contexto. Um outro caso de informação maciça distribuída com o propósito perverso de manipular se encontra lá em 1 Samuel 17, quando o gigante Golias, lembram-se dele? O gigante Golias, o filisteu que durante 40 dias, o dia todo, manhã e tarde, informava o povo do poder dos filisteus, objetivando medo e confusão no arraial de Deus. Meus irmãos, não é por acaso que a expressão não temas aparece 366 vezes na Bíblia, um para cada dia do ano, considerando até o ano bissexto. Portanto, tenhamos consciência de que vivemos um tempo onde a informação é um objeto prenhe de verdades a serem operadas na sociedade. E agora vamos passar imediatamente à parte 2. Nós já temos os elementos conceituais mínimos para identificar esse contexto descrito na parte conceitual, e, para tanto,
eu já vou tratar de elementos de aplicação de tudo que foi dito aqui, citando a engenharia social, que esses conhecimentos operam na nossa sociedade visando nos desestabilizar, e também citar como essa desinformação, como essa mentira carreada de forma generalizada pela maioria esmagadora dos meios de comunicação, tem o propósito finalístico de estabelecer uma espécie de revolução cultural, invertendo completamente os nossos valores. E, para tanto, eu chamo esse teórico, o segundo teórico, que está lá na nossa primeira tela desde já. E eu faço aqui uma breve síntese da sua biografia e do seu pensamento. Esse homem chama-se Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, em termos políticos, ele está situado dentro de uma grande contenda, a saber, os dois grupos políticos que lutam pelo poder no Estado, o que convencionou se chamarmos hoje em dia da disputa, já no século XVIII, entre direita e esquerda, entre jacobinos e gerundinos, entre iluministas e anglo-saxões. Portanto, Gramsci se situa no contexto da esquerda revolucionária, do jacobinismo, do marxismo. E Gramsci, pertencente a essa esquerda socialista, já no século XX, preso do regime de Mussolini, ele redimensiona a luta pelo poder, e aqui eu quero que os irmãos guardem isso fortemente, do campo da força bruta para o campo do contexto midiático social, visando a alteração da cultura mediante a estimulação de comportamentos revolucionários. E eu repito, para que o irmão guarde bem, até o século XVIII, sobretudo encerrado na guerra de trincheiras no XX, a esquerda, em aspectos globais, migra da guerra de posição, onde os exércitos davam as cartas, através da luta cruenta, para uma espécie de guerra de movimento, onde as ideias são os novos fuzis, onde os contextos culturais visam a mudar a cultura para que a guerra seja feita de forma tácita e a vitória venha como que automaticamente, gerando robôs autômatos, que, vivendo num contexto alterado de cultura, já crescem com valores invertidos. O tema central dos escritos desse autor, que se encontra lá nos Cadernos do Cárcere, será a sua estratégia de tomada do poder pela esquerda revolucionária. Para Gramsci, o assalto ao poder não se dará primariamente pela força, mas através da cultura e dos grupos ideológicos, que doutrinariamente ele chama de lumpesinato, que são os grupos marginalizados, entre aspas. A estratégia gramscista, que é a expressão que se usa para falar da estratégia de Antônio Gramsci, a estratégia gramscista ou gramsciana, é fazer uma transição para o socialismo com aspectos mais graduais, alterando a cultura para permitir a conquista final do poder pelas classes subalternas, ou marginalizadas, ou bestializadas, os despossuídos da sociedade. O objetivo central desse neomarxismo gramscista era destruir os pilares da cultura ocidental, a saber, o direito romano, a filosofia grega e, principalmente, os valores da tradição judaico-cristã. E aqui eu escolho uma única instituição, objeto, alvo dessa revolução cultural, que é a família. A família está tratada objetivamente nessa obra, que eu deixo aqui aos irmãos, A Origem da Família e da Propriedade do Estado, de Friedrich Engels, parceiro teórico e financista de Karl Marx. Nessa obra, a gente pode sintetizá-la no que tange ao objetivo quanto à família, o seguinte: a gênese da família monogâmica, a nossa família, está atrelada à escravidão da mulher, ao homem, como uma propriedade. As mulheres devem ser funcionais a estes. As mulheres, nessa forma de matrimônio, servem de duas formas, ou como propriedade ou como prostituta. Assim, compreender a família monogâmica de forma ontológica, como fez Engels, através do trabalho, e compreendê-la como uma peça econômica e ideológica, elementar a maquinaria da exploração do homem pelo homem. Por isso, numa sociedade verdadeira emancipada, verdadeiramente, melhor dizendo, emancipada,
essas relações não poderão existir. Isso é profundamente diabólico, porque separa a verdade da família monogâmica do seu propósito, que é em igualdade servir a Deus. Mas, através dessa revolução cultural proposta por Antônio Gramsci, cujo um dos objetivos, dentro de uma matriz muito grande de objetivos, está enfrentar a família de modo a destruí-la. E para isso ele usa todo o contexto, a modo de caixa de ferramentas, dado pela filosofia da época. A condição pós-moderna descrita por Lyotard, onde a informação era o principal veículo de construção da verdade reinante. E aqui, meus irmãos, eu faço um salto para entender como essa estratégia ela se espraia em múltiplos contextos e chega ao nosso país sem cerimônia. E aqui eu cito intelectuais que são orgânicos a essa estratégia gramsciana. Orgânicos no sentido de fazer das causas pessoais, das convicções ideológicas mais íntimas, uma forma de debate no espaço público por meio da arte, engajadamente proposta. E aqui eu já cito o primeiro grande teórico do movimento comunista na literatura, ainda nos anos 50, 60, todos conhecem esta figura atrás de mim, Jorge Amado. As suas principais obras refletem, carreiam, gestam esses valores invertidos. Essa obra fundamental dele, de leitura quase obrigatória, todo estudante no Brasil todo, Capitães de Areia, trata da história de Pedro Bala, um menino que assaltava nas praias de Salvador um bandido, que torna-se o herói principal da obra. E não por acaso ele se torna um militante político e dessa forma engaja as pessoas na sua perspectiva de vida, ou seja, na sua cosmovisão, tornando assim o bandido uma espécie de herói, fazendo a venta a letre, a bandidolatria, ou seja, transformando bandidos em heróis e verdadeiros heróis em bandidos. Não é essa exatamente a cultura antipolícia que nós temos ainda hoje? A segunda grande obra de Jorge Amado é Tieta do Agreste, readaptada na forma de novela para a televisão, que conta a história de uma garota de programa que dá a volta por cima na vida e torna-se a grande heroína da trama. Todos nós conhecemos, ao menos de forma superficial, a história de Tieta do Agreste, que é um livro de Jorge Amado. O outro grande autor no campo da literatura, que eu quero citar aos irmãos, é este que se encontra aí embaixo. Alguém sabe quem é ele? Antônio Calado, mais um intelectual orgânico à causa gramsciana, consciente ou semiconsciente, meus irmãos. E ele escreve a obra fundamental, também estudada em todas as escolas brasileiras, Quarupi, um livro fundamental à literatura brasileira, que nada mais é do que o retrato de um padre comunista e promíscuo, que é o herói do livro, e que depois de passar por um ritual na Amazônia muda suas concepções. Mas o avanço da cultura gramsciista, mentirosa e diabólica não se situa apenas na literatura, meus irmãos. Se encontra também no cinema. Esse sujeito aqui é o principal cineasta, por muitos de todos os tempos do Brasil. O nome dele é Glauber Rocha. E a sua principal bandeira era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E ele leva às telas, leva à película, alguns dos temas mais controversos da época, como o anticlericalismo, a dissolução dos valores tradicionais e toda uma cultura engajada em valores que são contraditórios às verdades da fé cristã. Vejam apenas os títulos dos seus livros, dos seus filmes. Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Barra Vento, A Idade da Terra, enfim, esse cineasta insensado e quase que obrigatório, ele também está em função de verdades que contraditam a nossa fé cristã.
Presbítero Gabriel, nós devemos interditar esse tipo de conteúdo da nossa experiência? De modo algum, meus irmãos. O que nós devemos ter é um discernimento espiritual aguçado para fazer essa leitura e entender de forma bíblica esse contexto. Porque o que eles justamente querem é que nos alheemos desse debate para que passemos ao largo e não lhes contraditemos no espaço público. Então, o primeiro ponto é não apenas entender que essa realidade está posta, mas entender como ela se espraia na cultura para que a gente possa dar o contra-veneno, que é a verdadeira resposta. Na educação, a gente tem outro intelectual orgânico a essa realidade, eu não vou me aprofundar muito, Paulo Régulos Neves Freire. Para ele, toda educação é um ato primordialmente político, e todo ato político é educativo. Tudo deve ser jogado fora? Não necessariamente, mas deve ser passado pela lente de Cristo, para que possamos ter algum tipo de aproveitamento. E a sua principal obra é Pedagogia do Oprimido, a obra que é a obra de cabeceira do pedagogo que dá aula, provavelmente, para os seus filhos, em regra, porque as referências bibliográficas, e aqui eu falo como pesquisador da área de educação, em regra passam por Paulo Freire em 11 de cada 10 universidades brasileiras. No campo da teologia, amados irmãos, sim, também temos intelectuais orgânicos no campo da teologia. O primeiro deles, um dos grandes precursores da teologia gramsciista, marxista no Brasil, consciente ou semiconsciente, é a conhecida teologia da libertação, que teve dois grandes precursores. Do lado reformado, o pastor presbiteriano, que posteriormente, quase imediatamente à publicação dessa obra, é desligado da igreja presbiteriana, o teólogo Rubem Alves, que em 1969 publica a obra Por uma Teologia da Libertação, que, na ocasião, a pedido insistente dos seus editores, trocou de nome para ludibriar o contexto da época, para Teologia da Esperança. O segundo grande precursor dessas formas engajadas de conhecimento pervertido, do lado católico agora, vem do frade franciscano, posteriormente também desligado da Igreja Católica, o Frei Leonardo Boff, que em 1981 escreve a obra Igreja, Carisma e Poder. E aqui eu quero centrar agora, meus irmãos, na teledramaturgia, porque eu escolhi, como viram alguns slides anteriores, o contexto da instituição familiar. E eu escolhi a teledramaturgia como objeto do nosso estudo para entendermos como a mídia trabalha na perspectiva, em sua maioria esmagadora, destruindo os valores judaico-cristãos. E aqui eu cito Dias Gomes, que se encontra ainda no primeiro slide. Quem é Dias Gomes? Um dramaturgo brasileiro do século XX, que em parceria, em dobradinha com a sua esposa Janete Claire, escreveu a maioria dos roteiros e diálogos das novelas brasileiras entre os anos 70 e 90. Em uma entrevista, onde o diretor de jornalismo, por décadas, da Rede Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o famoso Boni, acerca de Dias Gomes, diz o seguinte quando perguntado, e eu recortei essa entrevista para trazer aos irmãos. Ô Boni, entre essas várias opiniões que você consultava e que faziam a televisão, tinham vários comunistas, declarados, né? O Dias era um exemplo de uma pessoa que até o fim se classificava assim, se associava. Como que era isso? Como é que isso aconteceu? Isso é uma das... Boni intervém. Não, essa questão nós nunca... Nossos funcionários, nossos criadores, a maior parte deles eram socialistas ou comunistas. Mas o próprio doutor Roberto nunca se importou com isso. Sabe da história lá da redação, da invasão, quando eles queriam convencer o doutor Roberto que ele estava cercado de comunistas na redação e que eles queriam entrar para prender os comunistas? O doutor Roberto disse assim, aqui ninguém entra, os meus comunistas mando eu, risos. Ou seja, Dias Gomes era mais um desse intelectual orgânico engajado na causa. A sua autobiografia, o livro que ele escreve a respeito de si mesmo, tem o título
apenas um subversivo. E aqui estão as principais novelas que essa dupla, Dias Gomes e Janete Claire, escrevem dos anos 70 até os anos 90. A Ponte dos Suspiros, Versão Vermelha, Assim na Terra como no Céu, Bandeira 2, O Bem Amado, O Espigão, Roque Santeiro, Saramandaia, Sinal de Alerta, Carga Pesada, Mandala, Expresso Brasil, O Pagador de Promessas, Araponga, As Noivas de Copacabana, Irmãos Coragem, Decadência, O Fim do Mundo, Dona Flor e seus dois maridos, enfim, todas essas novelas são da lavra de Dias Gomes. Tudo que eu disse aqui por si só já carrearia o entendimento de que essas obras, lidas acriticamente do ponto de vista bíblico, são nocivas. Mas há uma pesquisa, meus irmãos, do Banco Internacional de Desenvolvimento, publicada ainda na primeira década do século XXI, Television and Divorce, Evidence for Brazilian Novelas, ou seja, um pesquisador que tratou sobre o impacto das novelas na família brasileira. E eu leio o extrato da pesquisa dele. Os estudos analisaram o conteúdo de 115 novelas transmitidas pela Globo entre 65 e 99, nos dois horários de maior audiência, 19 e 20 horas. 62% das principais personagens femininas não tinham filhos, e 21% tinham apenas um filho. 26% das protagonistas femininas eram infiéis a seus parceiros. Os enredos das novelas com frequência incluem críticas a valores tradicionais. Por exemplo, o sucesso de 88 da Rede, a novela Vale Tudo, apresentava uma protagonista que era capaz de roubar, mentir e enganar a fim de alcançar o seu objetivo de ficar rica a qualquer custo. A Globo também trouxe para a tela estilos de vida modernos e emancipação feminina em novelas como Dancing Days, em que a protagonista feminina era uma ex-presidiária lutando para reconstruir sua reputação e recuperar o amor de sua filha adolescente. A redução, agora percebam isso, a redução das taxas de fertilidade foi maior em anos imediatamente seguintes à exibição de novelas que incluíam casos de ascensão social, e para mulheres com idades mais próximas da idade da protagonista feminina da novela. As novelas também influenciaram a escolha dos nomes dos filhos. A probabilidade de que os 20 nomes mais populares em uma determinada área incluísse um ou mais nomes de personagens de uma novela exibida naquele ano foi de 33% se a região recebesse o sinal da Globo. Em regiões sem acesso, a probabilidade foi apenas 8%. Há ainda indicações sugestivas de que o conteúdo das novelas tenha influenciado também as taxas de divórcio. De acordo com Chong, pesquisador, quando a protagonista feminina de uma novela era divorciada ou não era casada, a taxa de divórcio aumentava em média 0,1 ponto percentual. E aqui tem uma entrevista do Alberto Chong, a revista Veja, a época que ele fez essa pesquisa. De que forma as telenovelas influenciaram a sociedade brasileira? Durante o período da ditadura, os autores já viam as novelas a oportunidade de lutar contra o sistema, apresentando novas ideias e valores. Há, de forma recorrente, a crítica à religião, ao machismo, ao consumo de luxo e à ideia de riqueza e o poder não trazem felicidade. A família está no centro dessas transformações. As novelas são um instrumento muito poderoso na formação de um modelo bastante específico de família, branca, saudável, urbana, bonita e consumista, sobretudo pequena. Vem daí a explicação para a influência das novelas na queda da taxa de fertilidade das mulheres? Sim, a família pequena é uma imposição da produção que tem limitações de elenco. Olha a ingenuidade desse pesquisador quanto a essa realidade. Não se tratava de redução de elenco, mas de proposta de dissolução da família originalmente. Para que a história aconteça, são necessários pelo menos 5 ou 6 núcleos. E aqui eu deixo aos irmãos essa pesquisa que nos traz o que o senso comum mais esclarecido em meios bíblicos, sobretudo reformados, já diz de forma cristalina, que as novelas têm impacto na destruição das famílias. Parte 2, redes sociais, meus irmãos. E aqui eu quero tratar já sobre o conceito de pós-verdade, a palavra que foi a palavra do ano em 2016, cujo conceito é o seguinte:
Com o advento das redes sociais, o poder de manipulação e produção da mentira em função de interesses escusos foi potencializado enormemente. Agora, cada usuário, no sentido de adicto, pode ele próprio produzir sua verdade e disseminá-la como fato. E agora eu cito o conceito. É a circunstância onde os fatos objetivos têm menos influência que o apelo às emoções. Pós-verdade, contudo, não é nada mais que mentira, grosso modo. Ou seja, é a retirada do âmbito da descrição fática de um evento para a descrição da expressão sentimental daquele evento. O que busca é a sinonímia entre o sentimento e o fato, não entre o fato e a realidade. O que se busca é dar sentido a um fato para que o sentimento seja evocado. Não busca descrever, como o bom jornalismo deveria fazer, simplesmente o fato. Isso é pós-verdade. Se aquece o seu coração, se reforça os seus preconceitos, se amaina as suas expectativas mais profundas, aquilo tende a ser verdadeiro para você, independente dos fatos. Agora, o conceito de fake news. São uma forma de imprensa, grosso modo, que consiste na distribuição deliberada de desinformações ou desinformação, ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Este tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção. Porém, o mais importante, eu quero que os irmãos notem, é o seguinte, acerca das fake news, que divergem conceitualmente do contexto de pós-verdade. A fake news, ela não explora um fato, mas busca expressar a verdade de um sentimento, ou seja, no mundo afetivo de quem é impactado pela fake news, aquele fato deve ser real, porque reforça um preconceito ou um valor arraigado. Exemplo, lendas antigas e arraigadas na tradição social que dão conta de que ciganos roubam crianças. Podem gerar fake news que podem ser facilmente disseminadas, pois elas confortam um tipo de imaginário que lhes é comum, que lhes é assente. Dessa forma, toda vez que você receber uma informação, e aqui fica como orientação à igreja, orientação aos irmãos que lidam e operam redes sociais, toda vez que você receber uma informação, sobretudo no WhatsApp, que reforce a sua opinião mais profunda sobre determinado tema polêmico, que denuncie seu medo mais oculto, fique atento, pois essa notícia carrega o dispositivo fundamental de uma fake news. E aqui do lado eu deixo uma pesquisa da revista Science, publicada no Brasil, que, na minha concepção, é a prova manifesta, mais clara e cristalina do nosso pecado original, da nossa inclinação inata à maldade. Fake news se espalham 70% mais rápido que notícias verdadeiras. Irmãos, eu deixo também, para que a gente tenha uma consciência um pouco mais clara acerca do que é fake news, trazendo um exemplo que a princípio eu não traria, mas como o contexto exige uma apreensão muito dura das fake news, a saber, de que a gente não deve passá-las sob hipótese alguma, eu trago aqui um estudo de caso muito breve dessa moça que foi morta porque ela foi vítima de uma fake news que dava conta, no contexto social do município do Guarujá, de que alguma mulher, fazendo magia negra, estava capturando, sequestrando crianças e matando-as. Essa mulher, ela foi confundida, ou melhor, ela foi levada pela loucura implantada pelaquela notícia disseminada naquela comunidade, a ser capturada um dia, logo após sair do mercado, e ela foi sumariamente executada após horas e horas e horas de linchamento público. Posteriormente, descobriu-se que não havia sequer nenhuma circunstância policial objetiva de que alguém no município do Guarujá estaria roubando, muito menos utilizando crianças para rituais de magia negra. A notícia foi simplesmente inventada, o contexto foi absurdamente incorporado
pela ignorância até dolosa daquele povo, e num determinado contexto ela foi identificada como uma possível bruxa, foi arrastada, morta, e hoje, amainando essa notícia, os principais envolvidos naquele caso foram presos e encontram-se condenados a 40 anos de prisão. A reportagem completa se encontra aqui no link que eu deixo aos irmãos. Irmãos, caminhando para o fim, é uma lição de panorama, uma visão de sobrevoo. O cristão em tempos de mídia, modos de usar, como nos situar. E aqui a verdade bíblica é direta e cortante. Em primeiro lugar, orientação. Assevere-se de que não está disseminando fake news. Em outras palavras, passar fake news adiante é se aliar ao pai da mentira. 2, faça das suas redes sociais um altar para a propagação do Evangelho, a verdade absoluta. E por fim eu deixo um texto de Paulo a Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Essas aqui são as minhas referências. A aula ficará disponível no YouTube. Eu também estou disponível a qualquer questionamento. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, pedir livramento desse contexto em que nós vivemos, mas, sobretudo, discernimento espiritual para sermos uma força redentora na sociedade, não incorporando as verdades do mundo, mas levando-as, ou seja, sendo arautos da verdade, onde o declínio da verdade é manifesto, levando a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Pai todo-poderoso, Senhor, aplica estes conhecimentos a cada coração, Senhor. Que cada irmão e irmã aqui presente possa ser convicto dos seus deveres quanto à compreensão dessa realidade, mas principalmente a transformação da sua mente em função da palavra de Deus para entender essa realidade. Pai, abençoa cada um e uma que se encontra, aqueles que não puderam vir também abençoa. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.